Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like, tem contribuído com as suas visualizações para que o canal continue alcançando outras pessoas que também necessitam das verdades que nós temos aprendido aqui. Então, hoje eu quero falar a respeito de uma premissa. Premissa significa princípio de ideia ou pensamento ou entendimento. Princípio de ideia ou entendimento, melhor assim. Ou seja, é uma base. Para que eu te faça compreender um determinado assunto, eu tenho que estabelecer uma base para que a partir dessa base você compreenda. E não é diferente com a Bíblia. Eu vou exemplificar. Vou exemplificar fazendo uma ilustração na construção civil. Então, vamos supor, eu quero construir uma casa com esse formato aqui. Como se fosse um feijão, sei lá. É uma coisa... não sei descrever esse formato aqui. Então eu quero construir uma casa com essa aparência, com esse formato. Eu preciso estabelecer os alicerces, a base, para que a partir dessa base eu possa fazer a edificação do que eu quero. E aí, no andar de cima, eu não posso fazer algo quadrado ou redondo. Eu tenho que continuar seguindo o princípio que já foi estabelecido. E não é diferente com essa palavra. Por que eu estou falando isso? Porque desde pequeno, desde o momento em que eu passei a compreender a respeito de quem era Yahushua, que na época eles me apresentaram como Jesus, eles anunciaram a sua volta e sempre anunciam a sua volta até os dias de hoje, porém essa volta nunca acontece. O céu escurece e Yahushua está voltando. No caso para ele lá, eu vou falar de Jesus. O céu escurece e Jesus está voltando. O sol está quente demais, Jesus está voltando. Muda o presidente, é o anticristo, Jesus está voltando. Sai o presidente, é o anticristo, Jesus está voltando. Entrou Bush, Obama, Trump, e todos esses eram o anticristo. O Macron é o anticristo da atualidade. Bin Laden, Saddam Hussein. O Hitler era o anticristo daquela época. E sempre que alguém polêmico chega a uma posição de poder, ele é o anticristo. E Jesus está voltando. Bolsonaro, só pelo simples fato de carregar o nome Messias, disseram que ele era o anticristo. E aí, as denominações nos fazem olhar para a política e para a religião católica. E aí entra um presidente novo, anticristo. E aí há uma mudança de papa, é o anticristo, é a besta. E toda vez que é anunciado um anticristo ou uma besta, Jesus está voltando. Porém, essa possível volta da qual eles anunciam nunca acontece. Eu ouço isso mais ou menos desde os meus 5 anos de idade, ou seja, há 40 anos. E isso não acontece. Aí alguns com o seu intelecto dizem assim, ele não está demorando a voltar, porque nossa vida é rápido, 80, 70 anos. Esse é o raciocínio de algum dos líderes de uma determinada denominação. Então, essa possível vinda nunca acontece.
qualquer estalo que se faça, em qualquer parte do mundo, qualquer coisa, não é ele voltando. Porque a religião ensinou as pessoas a esperar por um Cristo do qual não virá, porque ele já veio. Só que a religião ela depende dessa possível volta para lhes manter cativo. E assim eles podem tosquiar e tirar a lã e a gordura. Ou seja, tirar o lucro a partir do seu suor. Tirar o lucro a partir da sua fidelidade e da sua ingenuidade. Então, eles precisam dessa possível volta que não acontecerá para lhes manter cativo a religião deles. Por quê? Por quê? Porque a volta de Jesus é o principal motivo que faz com que as pessoas vão procurar uma religião buscando se salvar. A volta de Jesus ela é motivo de medo, espanto, desespero. Porque as pessoas, mesmo dentro do sistema religioso, não têm segurança da sua salvação. Porque eles sempre têm na sua mente que se ele voltar na situação em que eles se encontram, eles estão perdidos. Então é ou não é de pôr medo a volta de Jesus? Só que eu quero partir da premissa que foi estabelecida por ele para tirar você desse medo, desse desespero e dessa religião que vai te levar à morte. Não só a morte, porque antes de te levar à morte, primeiro o ladrão veio para roubar, matar, e depois de matar ele destrói. Ok? Então, eu estou aqui com o intuito de lhe mostrar que ele já veio e que você não precisa temer uma terceira vinda, até porque não é bíblico. A Bíblia não te dá base para uma terceira vinda. Ok? Vamos, a partir dessa premissa que foi estabelecida pelo Salvador, partir para o que diz as Escrituras. E aí você tira suas conclusões. Porque eu já tirei as minhas e elas são muito bem claras, baseada pelo que eu li na Bíblia. Ok? Abre sua Bíblia em Mateus 24, versículo 34. Mas antes de você abrir, eu preciso te falar uma coisa, porque eu vou fazer uso desse versículo. Lá em Apocalipse 21:1, vi o novo céu e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Esse céu e uma nova terra aqui não se refere a um céu cósmico ou cosmo, mas se refere aos pactos do antigo com o pacto do que estava sendo colocado. Eles estavam se cruzando. E era preciso que o antigo pacto deixasse de existir, para que o segundo pacto, o novo céu e a nova terra, viesse a ser estabelecida. Ok? Então, partindo dessa premissa e dito isto, abre agora a sua Bíblia, se já não estiver aberta, em Mateus 24, 34, se você já não tiver lido. E se leu, repete. Mateus 24, também versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ok? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, a que se refere Mateus 24? Ele tinha ido no templo e ali ele profetizou a destruição do templo, anunciando ali que não ficaria pedra sobre pedra. Ok? E aí existe
uma linha de ideia que diz que Mateus 24 é um mini Apocalipse. A Bíblia não te dá base para defender 2 Apocalipse. Ok? A Bíblia não te dá base para te defender, para você defender 2 Apocalipse. Então, aqui ele está falando a respeito da destruição do templo e do fim dos tempos. Okay? Ele está falando aqui do fim dos tempos. Tanto é que Paulo disse, né, que ele nasceu na plenitude dos tempos. O que é plenitude? Procurem no dicionário, Gálatas 4:4. Ele nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher. Ele nasceu no fim dos tempos, ou do tempo. Ok? Gálatas 4:4. Você pode abrir e depois você procura saber o que significa plenitude dos tempos, principalmente. Então, partindo dessa premissa, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, ele está se referindo a quem? Ao povo que ali estava lhe ouvindo. E quem era o povo que ali lhes ouvia? Os sacerdotes, os discípulos e algumas outras pessoas que estavam próximos. Mas ele está se referindo aos sacerdotes. Que não passará esta geração sem que todas estas... ele se referindo ali aos discípulos. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas voltando um pouquinho, Mateus 23, que é contexto de Mateus 24, que aqui ele está dando um show nos escribas, fariseus, sacerdotes, doutores da lei, principais do templo. Okay? Ele está dando um banho, mas ele está passando sabão neles e a escova para tirar toda a sujeira. E sem pena, igual quando alguém é queimado, sofre uma queimadura e chega no hospital, que eles passam a escova para arrancar a pele morta, ok? Então aqui ele está dando um show nos sacerdotes, escribas, fariseus e todos os que fazem parte da nata religiosa da época. Mateus 23. Aqui ele está falando a respeito do juízo que havia de vir e que eles não seriam poupados, em que eles não estariam isentados desse juízo, mas esse juízo viria sobre eles, fazendo alusão à profecia da 70 semana de Daniel, que Daniel profetizou a destruição do templo no final dos tempos. Daniel 9, de 20 a 27. Você também pode ler, anota e leia, porque ele vai falar a respeito do ungido. Se eu não me engano, no 26, ele fala que o ungido seria morto, mas o príncipe que havia de vir sitiaria a cidade, destruiria o santuário e a cidade. E esse príncipe que havia de vir ali era Nero, que quando Nero invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém, a cidade e o templo. Mas vamos ver aqui, Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Como eu disse, ele estava dando um sabão nos fariseus, sacerdotes e escribas. Ele diz assim, o 29 ele diz assim: ai de vós, escribas, hipócrita, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Então ele está falando aqui com eles. E aí ele está dizendo que eles não... Olha só, ele vai dizer assim: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos... Então aqui ele está falando com eles. Eles não escapariam do juízo que estava por vir, da destruição, da condenação, do juízo que ele traria sobre a cidade de Jerusalém e o templo que seria destruído, ok?
que geração? A esta geração. Não é a esta geração? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Talvez aí na sua Bíblia esteja a esta geração. Aqui a presente geração. A presente geração quer dizer que era essa geração que estava presente lá? Não! Era aquela geração presente no momento em que ele ali declarava essas coisas. No momento em que ele profetizava a destruição do templo. Era aquela geração. E uma geração, ela dura aí cerca de 40, 70 anos. Ok? Então, não está convencido ainda? Beleza. Abra agora a sua Bíblia, Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui ele está falando com relação àqueles contemporâneos da época. Continua sendo um diálogo com aqueles que viviam lá, ok? E aqueles que tinham boas obras seriam recompensados por elas, ok? Porque depois era só por... Sempre foi por graça. Mas aqui ele está falando que aqueles que tivessem boas obras seriam recompensados por elas, ok? E aí você vê o 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, eu pergunto para você, o Salvador que se ofereceu como sacrifício no madeiro para a remissão dos nossos pecados, dos nossos não, dos deles, porque nós já nascemos após a remissão do pecado, já nascemos com o pecado retirado, ok? Então eu digo para você, ele mentiu? Ele está sempre dizendo aquele povo que ali se encontrava, aquele povo presente. Não passará esta geração sem que tudo aconteça, ou seja, aquela geração não passaria, nem todos ali morreram. Ele disse, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça, ok? Aí depois ele diz, a esta presente geração. Vamos ver aqui agora de novo. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se ele não mentiu, então ainda existe pessoas que viveram naquela época e estão vivas até os dias de hoje. Ou seja, completando aí alguns milênios. Ok? Em quem você prefere acreditar? No que você prefere acreditar? Em que existem pessoas que estão vivas até os dias de hoje para que vejam ele vir conforme ele prometeu? Ou que ele veio e aqueles que lá se encontravam viram? Com qual das linhas de pensamento você vai ficar? Com que ele virá e que ainda existem pessoas que eram contemporâneas ao seu tempo e ainda estão vivas até os dias de hoje? Ou que ele veio e aqueles que lá se encontravam viram e se cumpriu o que ele prometeu? Se ele garantiu que aqueles que ali se encontravam veriam ele vir, eu creio que no que ele disse, mas eu não creio no que a religião me deu. Quer ver uma outra coisa? Abre sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 1. Aqui eu até deixei aberto. Apocalipse 1, versículo 1. Para a gente ter uma compreensão. Revelação de Yahushua.
ou seja, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Mas eu li todo, mas vocês perceberam no detalhe? Deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aí eu pergunto para você, em breve quer dizer muitos séculos futuramente? Em breve aqui em Apocalipse é originado, é uma tradução da palavra taken, que vem de tacos, do grego, que quer dizer rapidez. Esse breve, das coisas que em breve devem acontecer, quer dizer as coisas que daqui a poucos dias, que rápido vai acontecer. De ligeireza, de celeridade. Celeridade, não é celebridade. Celeridade, de rapidez, de velocidade. É algo que está prestes a acontecer repentinamente. Então aqui você vê que João ele está alertando ao povo ali, mesmo exilado na ilha de Pátmos, ele teve a revelação do que havia de acontecer. Uma outra coisa é que, se você abrir a sua Bíblia lá, abre comigo, isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito bacana. Isso aqui é muito bacana, pessoal. João, Evangelho de João, 21, 22. 21, 22. Aqui Pedro estava tendo uma... Assim, Pedro estava chateado com o que o Salvador estava prestes a fazer, né? Mas ele leva um fora, ok? Olha só o que diz. Respondeu-lhe a Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro aqui, ó. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava, ao qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? A ele respondeu: se eu quero que ele viva. Ou seja, ele havia dito algumas coisas, e aí ele leva um fora do Salvador Yahushua. Aí o Salvador Yahushua fala para ele: olha, se eu quero que ele esteja vivo até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, porém, segue-me e fim de papo. Então João, o discípulo dele, está vivo até hoje, porque se ele não veio, João está vivo. Será que alguém aqui sabe onde João se localiza? Será que ele ainda está na ilha de Pátmos? Ou o Salvador está proferindo mentira? Ou se ele não está mentindo, quer dizer, se o sistema não está mentindo a respeito da vinda dele, João e os demais que foram ali pelo Salvador dado a respeito daqueles que veriam ele vir, aqueles que foram guardados para esse dia, eles estão vivos e é necessário que nós os venhamos a encontrar. Será que eles estão na Amazônia? Será que eles estão em algum canto do mundo, em alguma caverna? Com seus milênios de idade? Quer dizer, com seu milênio, algum 1000 e poucos anos aí, ou 2000 anos, 2 milênios, será? Será, gente? Se o sistema está certo, então essas pessoas estão vivas. Mas se o Salvador está certo, ele já veio. E essas pessoas hoje estão com ele no paraíso. Que o paraíso é Sião. Mas tudo bem. Isso aqui é só uma base. Beleza, eu estava aqui, né? Aí beleza. Mais um texto, só para a gente ver a respeito da mesma palavra que aparece aqui em Apocalipse, que vem do taken, de tacos, que vem do grego, que significa rapidez. Lá em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3,
versículo 14, só para a gente ter uma compreensão. Diz assim, o 3,14. Aqui é a segunda. Diz assim: escrevo estas coisas, esperando ir ver-te em breve. A mesma palavra que aparece ali no Apocalipse, Paulo utiliza ela aqui, quando ele escreve a Timóteo. Escrevo estas coisas esperando ir ter convosco em breve. Será que Paulo desejava ver ele ali séculos? Não, era algo que ele desejava muito breve, ir vê-lo. Lembra quando eu falei a respeito do primeiro céu e da nova terra? Abre de novo a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 35. Vou ler o 24 e vou entrar no 25. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. O problema é que o sistema religioso incutiu na mente das pessoas que esse passar céu e terra é o céu cosmos. As estrelas, o sol, a lua, tudo isso. Não é isso. Aqui se refere ao pacto. Ele estava se referindo que o velho pacto passaria para que o novo pacto fosse estabelecido, ou seja, a nova aliança. E você pode olhar que é nesse contexto que ele fala. Aqui não fala de cosmos, literal. Aqui é uma metáfora daquilo que tinha que deixar de existir. Por isso passarão. Passarão. E olha como se cumpriu quando você olha lá para o Apocalipse 21:1. Olha como se cumpriu. Porque existe uma linha de raciocínio que, por exemplo, João, quando escreveu o Apocalipse, ele escreveu ali por volta do ano 68, antes da destruição de Jerusalém, antes de Nero destruir tudo. Então, ele escreveu isso, mas aí vem algumas outras pessoas do sistema religioso defendendo a ideia de que o Apocalipse foi escrito no ano 98, quase acontecendo no segundo século, para fazer validar uma possível terceira volta do famoso Apocalipse de João. O Apocalipse de João, ele não nos diz a respeito. Ele não é um livro dado aos gentios. João, ele era discípulo do Nazareno. João, ele era um dos discípulos que foi designado a levar a mensagem para os da circuncisão. João não tem mensagem para gentio. João não tem mensagem para gentio. João, Pedro, Mateus, Lucas. Quer dizer, Lucas não era discípulo, mas ele também não tem uma mensagem para nós gentios. Até em Atos. Aí você vê Pedro, Tiago, eles não tinham mensagem para gentios, eles tinham mensagem para os da circuncisão. E aqui no Apocalipse 21, vamos dar uma olhada? Aqui foi profetizado pelo próprio Yahushua, dizendo que passarão os céus e a terra, ou seja, esse céu e essa terra era o velho pacto. Porque esse céu estava fechado, essa terra estava cheia de pecado. E aí, quando ele estabelece o novo pacto, esse céu agora ele está aberto sobre nós e essa terra está sem pecado. Você não pode confundir a obra da carne com o pecado. O pecado do qual ele removeu foi o pecado da desobediência de Adão. Mas tudo bem. Então olha lá o Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 21. Opa, abriu em cima. Louvado seja Yahweh. Diz assim: vi novo céu e nova terra. João, ele estava na ilha de Pátimo e ele teve essa visão. Aqui ele diz assim: céus e terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. E olha o cumprimento dela aqui. Antes do ano 70.
E se é como alguns da segunda linha de raciocínio dizem que o Apocalipse foi escrito no ano 98, mesmo assim já teria acontecido. Porque é algo que brevemente há de acontecer. E brevemente não quer dizer séculos, séculos, séculos e milênios. Já teria acontecido também, logo assim estaria descartado essa possível terceira vinda. Então olha aqui o cumprimento dela: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. O mar, segundo alguns teólogos, são pessoas, as primeiras pessoas que viveram debaixo do aio, que já não existiam. Ok? Então, o sistema religioso fez as pessoas olharem para esse Apocalipse e esperar algo literal, quando na verdade ele já veio. E você pode ver também isso em João 14. Vamos dar uma olhadinha em João 14. Mas já que eu abri aqui, eu falei que o primeiro céu e a primeira terra, o primeiro céu estava fechado e essa terra estava cheia de pecado. Já que eu abri sem querer aqui, eu vou ler o que está escrito aqui, Zacarias 3, versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Ou seja, tirarei o pecado dessa terra num só dia. E num só dia ele removeu o pecado por meio daquilo que ele consumou lá no madeiro. E isso é importante que você tenha compreensão. Vocês não estão debaixo do antigo pacto, mas vocês estão debaixo do novo céu e da nova terra, porque esse novo céu e essa nova terra é o que nós vamos ver aqui em João, Evangelho de João. Eu preciso que vocês me ajudem a levar esse nome adiante, me ajudem a propagar essa palavra. Preciso muito de vocês. João 14, que ele diz assim, João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus e Arrucho: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então esse novo céu e essa nova terra do qual nós estamos debaixo, trouxe o Criador para habitar em nós, e o Criador só habitou no nosso meio porque o pecado foi removido. O Criador só habita em nós porque o pecado foi removido. Porque lá em Isaías 59, 1 e 2, Isaías 59, 1 e 2, vamos olhar a Bíblia. Vocês estão no sistema, sabem muito mais do que eu. Era para vocês estar me dando um banho aqui. Mas isso é talvez preguiça espiritual? Não, é cegueira. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para não poder ouvir. Mas os vossos pecados, ou seja, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, ele, a partir do momento em que o pecado foi removido, através do sacrifício de seu filho no madeiro, ele fez morada em nós. Ou você vai discordar com o que está escrito? Você descrê nela mais do que eu. Vai discordar com o que está escrito? Vai dizer que eu não estou fazendo exegese? E não estou mesmo não. Eu só estou mostrando o texto que corrobora com os textos. Mas vocês só não são capazes de ver, porque vocês ficam esperando aqueles que querem tirar vantagem em cima de vocês trouxerem essas verdades. Quem quer tirar vantagem em cima dos outros não revela a sua intenção. Enquanto vocês não buscarem por si mesmo a presença daquele que habita
em vocês, vocês se tornarão reféns dessa corja de lobos. Então, o que fazia separação entre ele e nós? Os nossos pecados, não nosso, deles lá. Nós já nascemos sem pecado. Nós já nascemos debaixo da nova aliança, no reino do Filho do seu amor. Oh, meu pessoal, ele já veio. Percam o medo e metam o pé daí. Metam o pé daí, deixa esse pessoal trabalhar um pouco, porque já ganharam muito. Não se prendam a doutrinas mal intencionadas de homens que querem, somente por conta das suas intenções perversas, tirar proveito de vocês. E vocês achando que eles estão fazendo algo de maravilhoso para vocês. Ninguém que tem má intenção quer revelá-las. Porque se revelar, perde a mamata. Está na hora de vocês se despertarem. Curtam esse vídeo. Não deixem de dar os likes. Aqui os joinhas que eu fiz aqui, ó. Não deixe de dar o joinha, compartilhe essa mensagem, porque hoje foi só uma premissa. A partir dessa premissa, você viu que ele já veio. Porque se ele disse algo do qual é mentira, então a gente está esperando em vão. Compartilhe essa mensagem, ela precisa chegar muito longe. Assim como eu tenho falado, tem outros que falam também. E a partir do momento em que eu passei a ter olhos para o que Paulo diz, porque engraçado, né, que no sistema religioso eles não pregam Paulo. Então eles não trazem uma elucidação, uma compreensão exata do que as cartas paulinas dizem. Porque as cartas paulinas, ela arrebenta a perna. E se tentar levantar com os braços, ele arranca os braços. Paulo dilacera o sistema religioso sem dó. Assim como o pecado seria removido num só dia, por meio do sacrifício de seu filho, Paulo é a mesma coisa, é um homem bomba dentro do sistema religioso. E eu tenho me tornado uma pedra no sapato deles. Não somente eu, com a cara e a coragem aqui, como alguém me disse, olha, você é corajoso de expor sua cara. Eu não estou nem aí, morrer para mim é lucro. O viver é arruxo, o morrer é lucro. Porque eu sei que quando eu partir daqui, eu sei para onde estou indo. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para me guardar e guardar aquilo que me pertence até o dia em que eu deixar essa terra. Porque nós já vivemos no reino. A partir do momento, eu fiz um vídeo anterior a alguns dias, que eu disse que, está escrito, que aqueles que lhe pertencem jamais perecerão. E eu que pertenço a ele também estou incluído nessa relação, de não perecer jamais. Ah, meus amados, eu quero ajudar, mas vocês não deixam, vocês não se fazem humildes, vocês não são humildes, não recebem a palavra só por conta de eu não ter teologia, só por conta de eu não ser um bacharelado, só porque eu não tenho um canudo debaixo do braço, ou um chapeuzinho de formatura com uma foto com esse chapeuzinho, com aquela roupa, com aquela batina preta, ou porque eu não uso anel de doutor. Saiba que ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Ok? A partir dessa premissa, eu não sei quem vocês esperam ainda. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Arruxo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.